Senhor. Vamos ler Jeremias capítulo 1, versos 1 a 10. Queiram ficar em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Depois os irmãos poderão assentar. Jeremias capítulo 1, lerei a partir do verso 1. A palavra do Senhor assim nos diz. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. O Espírito de Deus nos ilumine para compreendermos a verdade da palavra dele. Eu encorajo você, querido irmão, a ler os relatos de vocação, de chamado que há na palavra de Deus. Nessa manhã, além de expor o chamado deste profeta em um tempo de profunda crise em Judá e Jerusalém, Jeremias, também exemplificarei com os chamados de Moisés e Isaías, que Deus, apesar das nossas dificuldades, porque nos ama e porque é glorificado nisto, insiste em nos chamar para o cumprimento da sua missão. Dentre tantos relatos, aqui está um muito interessante. Chamado o membro de uma família sacerdotal, segundo o verso 1, filho de um dos sacerdotes em Anatote. Esse menino, ou jovem, foi chamado estando numa família envolvida com o culto ao Senhor, mas quis Deus chamá-lo para a profecia. Entre sacerdotes, o Senhor chamou para desenvolver um ministério que, em meio ao caos de uma nação sendo julgada por Deus, precisaria compreender a razão do castigo de Deus, do seu juízo, mas também como isso foi preparado por Deus para a restauração do seu povo. A iniciativa é de Deus. Diz Jeremias, ou a palavra de Deus, que a palavra veio a ele mesmo. A ele veio a palavra do Senhor. Notem Deus decidindo falar. Verso 4, Jeremias diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. E o Senhor fez isso com insistência. O ministério dele, que durou quase 50 anos, contempla diferentes missões que Deus lhe entregara, porque o Senhor quis chamá-lo e porque o Senhor não muda os seus planos. Era preciso, neste momento do chamado inicial de Jeremias, avisar a Judá e Jerusalém que os pecados cometidos contra o Senhor traziam consigo consequências desastrosas. Depois do grande reavivamento em que Josias apresenta a lei de Deus de novo ao povo, não havia mais razão para explicar como o povo de Deus
foi capaz de se envolver com a idolatria cananita. Irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, com humildade, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de minha vida, porque durante um tempo eu lia os textos que mostram o povo do Senhor se envolvendo com a idolatria e eu considerava um absurdo. Eu errava e isso é soberba do meu coração ao pensar: jamais um crente verdadeiro se envolverá com a idolatria. Eu penso, irmãos, hoje muito diferente do que pensei há algum tempo. Eu penso que eu devo ler esse texto agradecendo a Deus por sua verdadeira palavra que me diz: cuidado, o coração humano sob tentação é capaz de construir altares que deveriam não existir, que não deveriam existir no coração de um cristão. A idolatria de coisas, não necessariamente de seres espirituais. A idolatria de vontades, a idolatria de si mesmo. Se não contarmos com a misericórdia de Deus, que nos santifica a cada dia pelo seu Espírito, nós corremos o risco de entronizar certos ídolos em nossos corações. A esposa, os filhos, uma denominação, um bem, o próprio nome, uma carreira, uma ideia política. Jeremias diz: vocês se envolveram com ídolos. Jeremias foi chamado por Deus para alertar ao povo de Deus: não é porque o templo está em Jerusalém que vocês estão salvos dos perigos. Deus julgará a nação. Havia aqueles que diziam que Jeremias era um terrorista. Consideravam Jeremias um homem pessimista, e esse homem foi perseguido, maltratado, aprisionado, rejeitado. Ele foi chamado pelo Senhor para cumprir uma missão no momento de caos, de crise, de tristeza. A mensagem era: retornem à lei de Deus. O Senhor permitirá que Nabucodonosor invada Judá, destrua todas as coisas e leve o povo de Deus cativo. Havia quem olhasse para Jeremias rindo da sua mensagem. A mensagem dele era impopular. Eu já falei da idolatria, como um abismo chama outro abismo. O povo que se envolveu com a idolatria era o mesmo povo que estava tolerando a imoralidade, tolerando a indecência, tolerando toda prática desonesta e impura. Jeremias pregou e Deus honrou a pregação fiel do seu profeta, porque no ano de 586 a.C., Nabucodonosor, com seu poderoso exército babilônico, invadiu Judá, arrasou Jerusalém, queimou o templo e levou consigo a maior parte do povo cativo. Havia uma missão para Jeremias desenvolver. E Deus o chamou, porque o Senhor sempre espera que o seu povo seja um povo missionário. Diz David Livingstone, já falecido, grande missionário, pioneiro na África, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse homem inglês iniciou o trabalho missionário em lugares da África, nos quais nunca alguém havia ouvido falar de Jesus. Com pouco mais de 60 anos de idade, debilitado pela malária, viúvo, foi convidado a voltar para a Inglaterra depois de ter lançado um livro que tornou-se um best-seller. E ele se recusou, morreu no campo missionário, porque ele disse que a missão dele ainda precisava ser concluída. Nós somos assim, irmãos, como Jeremias, como David Livingstone, como qualquer crente, nós somos do Senhor. E porque somos o povo do Senhor, nós temos uma missão, nós somos um povo com uma missão, porque o nosso Deus não é uma pessoa distraída. O nosso Senhor, que
tudo criou e tem planos para a sua criação, espera que propósitos santos dele se cumpram na história da humanidade. Nós somos chamados a lembrar a humanidade qual é a vontade de Deus e qual é o propósito da existência de cada pessoa. Meu querido irmão, minha irmã, esqueça aquela ideia secular de que na igreja alguns trabalham e outros não. Todos somos missionários. Não é bíblica a ideia de que exista um clero que deve servir a multidão de leigos. Não, nós todos somos ministros, porque todos recebemos do Espírito de Deus no ato da conversão. Não existe crente se não existe recebimento do Espírito Santo, e é o Espírito que nos dá poder para testemunharmos de Cristo. Esqueçam a ideia secular de aposentadoria cristã. Não, meus irmãos. Um cristão, mesmo com idade elevada, cansado pelo peso dos anos, sempre poderá fazer muito por Cristo e sua causa. Um crente em seu leito no hospital ajoelhado pode contribuir para que o mundo seja transformado. Não existe aposentadoria para crentes em Jesus. Nós podemos diminuir a intensidade de participação nos encontros de uma igreja, mas dar uma pausa na vida cristã, isso não é possível, porque nós somos um povo com uma missão. E o Senhor, que não se engana, nos mantém vivos enquanto Ele tem para nós uma parte nessa missão. Se você está aqui, é porque você está vivo, claro. E você está vivo porque Deus não desistiu de dar a você um encargo, uma parte na obra dele. Meus irmãos, olhem para Jeremias. Quem estabelece a missão é o próprio Deus. Ele diz a Jeremias que antes mesmo da sua mãe reconhecer que havia um embrião no seu útero, o Senhor que conhece todos, e o Salmo 139 diz isso, quando ainda não temos a forma no corpo, o Senhor conheceu. O Senhor já sabia quem era aquele menino, filho de Ilquias, quem ele seria e os resultados da sua vida. Eu te conheci, e antes do parto eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Aliás, esse texto reforça a antiga ideia cristã, antiga e atual, de que a vida é vida desde que é concebida. O Senhor amou esse seu filho, chamado Jeremias, e o separou, e o habilitou, e o destacou, e o preparou para que ele cumprisse uma missão: profeta às nações. Porque tudo que ele diria ao povo judeu teria consequências sobre as nações. Por exemplo, a Babilônia, tão temida como inimiga, foi usada para cumprimento dos propósitos de Deus. Então encontramos aqui a palavra de Deus mostrando-nos que é o Senhor aquele quem estabelece a missão. A resposta de Jeremias no verso 6 é aquela resposta de muitos de nós. Foi a minha resposta ao Senhor quando fui chamado para o pastorado na adolescência. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Na língua hebraica, irmãos, a palavra aqui é naar. O tradutor utilizou-se de uma possibilidade, que é criança, mas pode ser também uma referência a um adolescente ou alguém no início da juventude. Não sabemos a idade de Jeremias, sabemos que ele era muito jovem. Não necessariamente ele era um infante. A palavra traduzida em suas 3 principais possibilidades me faz deduzir que nós estamos falando de alguém que estava no início da sua juventude, no final da sua adolescência, aquilo que hoje chamamos de adolescência. Deus quis chamar um menino muito novo, para o cumprimento da missão que ele mesmo estabeleceu. A resposta: não passo de uma criança, não foi aceita pelo Senhor.
A resposta do Senhor no verso 7 é: não diga isso, Jeremias. Não diga que você não passa de uma criança, porque a missão é minha. E certo do meu chamado, a quem eu te enviar, você poderá ir e você será bem-sucedido. E mais, a missão é minha. Você não precisa saber falar muito bem. Eu te entregarei a mensagem. Aquilo que eu te mandar falar, falarás. Deus estabelece a missão, irmãos. E Ele estabelece que devemos alcançar o mundo inteiro, chegando até os confins da terra. Alguns irmãos às vezes me procuram dizendo: pastor, a igreja do Barro Preto já chegou nos confins, porque temos uma congregação aqui em Confins. Não é isso não, irmãos. Nós precisamos alcançar os confins da terra. Como não se emocionar, como não se entristecer, como não ficar impactado com os relatórios das agências missionárias que dão conta que aproximadamente 40% da população mundial não conhece uma igreja cristã estabelecida. Irmãos, isso é sério. A lista dos nossos irmãos da missão Portas Abertas, que sempre tem sido acolhida aqui nesta igreja, indicando a lista dos países que mais perseguem cristãos, países populosos. Os 2 mais populosos do mundo têm se destacado na perseguição ao cristianismo. O país mais populoso do mundo hoje é a Índia. A Índia tem sido alvo das missões evangélicas há mais de 2 séculos. Mas há um movimento ultranacionalista que tem tentado identificar o cristianismo como uma fé estrangeira, como uma fé dos colonizadores. O segundo país mais populoso, a China. A China, por meio do seu governo ultracentralizado, tem entendido que o cristianismo pode desmobilizar os intentos do governo. Mas pela graça de Deus, irmãos, há uma diáspora nesses 2 grandes países, Índia e China. E não apenas em seus países, há muitos missionários, alguns dos quais nós temos mantido, mas também muitos desses indianos e chineses têm vivido em nações de forte presença cristã e têm ouvido o evangelho. A missão do Senhor para nós é global. Nós precisamos alcançar tudo, até mesmo os confins da terra. E nós faremos isso, havendo omissão ou não de algumas igrejas. Eu oro a Deus para que não estejamos entre aqueles que se omitem, porque a vontade de Deus se cumprirá, irmãos. Infelizmente, alguns crentes, por desobedecerem a ordem do Senhor, não tomarão parte no cumprimento da sua vontade. Sejamos nós aqueles que entendem, o Senhor estabeleceu uma missão. A humanidade caída, afastada do Senhor, condenada à eternidade sem o Senhor, vivendo a desolação da condenação ao inferno, precisa saber que existe salvação. E pregamos salvação porque existem perdidos. A missão estabelecida pelo Senhor contempla a necessidade urgente de alcançarmos todos os povos, todas as pessoas, em todas as línguas, em todos os lugares. O que estamos fazendo nessa manhã, e suplicamos aos irmãos que orem por isso, é chamar os nossos pequeninos, os amigos de missões, os nossos pequenos missionários. É chamar as nossas meninas, as mensageiras do rei, os nossos meninos, os embaixadores do rei, a compreenderem nessa fase da vida em que estão recebendo instrução acerca de tantos campos do saber, que existe um Deus, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que tem um plano para a humanidade da qual nós somos parte. Nós queremos dizer desde cedo que não é verdade que a vida deles deve se tornar uma junção de lazer, brincadeira, entretenimento, jogos online, muita mídia, muita interação nas redes sociais. Nós queremos dizer a eles que tudo isso pode distraí-los de uma missão muito mais importante. Precisamos alcançar cada criatura, cada pessoa, em todos os lugares. A Jeremias o Senhor disse: não traga-me desculpas, porque eu te capacitarei, Jeremias. Como é bom, irmãos,
ouviu o Senhor dizendo: eu te capacitei quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Verso 5: antes que saísses da madre, te consagrei, te separei, te habilitei. E no verso 6, quando Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança, certamente o Senhor riu, porque Jeremias falou que não sabia falar. Senhor, eu não sei falar. E ele está falando ao Senhor sobre essa sua incapacidade. Jeremias era mesmo muito jovem do ponto de vista etário, do ponto de vista religioso, ainda não tinha autoridade, do ponto de vista social, era inexperiente, era um menino tímido, mas ele não foi o primeiro. Eu quero convidar você, meu irmão, que tem utilizado esse tipo de justificativa. Olha, pastor, eu não estudei muito. Meus irmãos, a obra missionária no Brasil tem sido realizada por muita gente que aprendeu a ler para ler a Bíblia, que passou a pregar o Evangelho e por isso sentiu necessidade de conhecer a palavra de Deus e, sendo analfabeto, começou a ler a palavra de Deus. Para você que pensa, eu sou muito novo, ou para você que pensa, eu sou muito tímido, olhe para Moisés, Êxodo 3, no verso 11. Disse Moisés a Deus: quem sou eu? Talvez você já tenha dito isso ao Senhor: quem sou eu, Senhor, para o Senhor me chamar para o ministério pastoral? Quem sou eu, Senhor, para ir ao campo missionário? Quem sou eu, ó Deus, com as minhas limitações financeiras? Quem sou eu com tantos filhos para criar? Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao rei, a Faraó, o homem mais poderoso dos dias de Moisés? E Moisés sabia disso, foi criado na corte deste homem. Quem sou eu, Senhor, para questionar Faraó? E mais, dizer a Faraó que os 400.000 israelitas que estão no Egito serão retirados do Egito por mim? Deus lhe respondeu, verso 12: eu serei contigo, eu serei contigo. É Deus quem capacita o missionário. Se Deus chamou, irmãos, devemos ter a certeza de que Ele oferecerá capacitação. Olhem para Isaías, Isaías capítulo 6, verso 7. Esse é um chamado precioso, relatado pela palavra de Deus. Isaías havia dito ao Senhor: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Então no verso 7 o que o Senhor faz? O Senhor com uma brasa tocou a boca de Isaías e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor diz a Isaías: o que você precisa? Precisa saber o que falar, precisa saber como falar, precisa ter lábios puros, pois eu farei isso. O Senhor mesmo preparou Jeremias. Irmãos queridos, Deus estabeleceu a missão e nos capacita, antes de tudo, com o seu Santo Espírito. Creio de todo o meu coração que um novo convertido já está pronto naquele momento para falar de Cristo. Ele não está pronto, como muitos de nós queremos, para esboçar todas as doutrinas bíblicas. Não é isso. Mas, irmãos, alguém que acabou de receber a Cristo, ele já pode dizer da vida que ele tinha, da condição em que foi salvo e da experiência de receber Jesus em sua vida. Isso ele pode dizer. Recebemos o Espírito Santo, quem de nós, com boa formação teológica, com boa vontade, com boas intenções, mas sem o poder do Espírito, seria bem-sucedido naquilo que faz? Henry Martin, escrevendo sobre a obra missionária, diz que o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Notem bem, irmãos. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso companheiro de caminhada, é o Espírito de missões. E quanto mais próximos estivermos dele,
mais nos tornaremos missionários com maior intensidade. Você recebeu o Espírito de Deus. Ele te capacitou para cumprir a missão. Ele tem te capacitado com coragem. Sim, é preciso receber do Senhor coragem para trocar a sua agenda pela agenda de Deus. Para trocar os seus sonhos pelos planos de Deus. Eu tenho muita dificuldade, e compreendo a poesia, mas tenho muita dificuldade em falar de sonhos de Deus, porque eu entendo que os nossos sonhos tratam de planos que nem mesmo sabemos se cumprirão. Deus não, irmãos. Deus decreta, Deus estabelece, Deus decide. Nós, irmãos, somos capacitados pelo Senhor com coragem para cumprir a missão dele. E ele nos dá perseverança. A perseverança de tantos missionários no campo. Hoje ouvimos acerca dos missionários, lemos biografias de missionários que marcaram época. Muitos deles pregaram por anos como querem, na Índia, 7 anos pregando, até que a primeira pessoa, um homem que realizava trabalhos domésticos, se converteu ao Senhor. O Senhor dá aos seus servos perseverança. É o nosso convite a esta amada igreja e a nossa escola de missões, perseverança. O Senhor estabeleceu a missão e Ele nos tem capacitado, não devemos voltar atrás, até que possamos dizer ao Senhor: aqui está, os talentos que o Senhor nos deu foram multiplicados e a obra foi realizada. E não se preocupe, você não terá que pensar na mensagem, você não terá que criar uma mensagem, você não terá que definir uma mensagem que seja atraente às pessoas. Todas as pessoas que você encontra são pecadores. Todos vivem a angústia de uma vida sem Deus, se não são crentes em Jesus. Todos sabem dos efeitos do pecado em seu viver. Todos têm um vazio grande no coração. Todos anseiam por Deus. Todos querem respostas. A mensagem do Evangelho continua sendo uma mensagem que toca profundamente corações. Irmãos, nós não temos que criar a mensagem. Ela existe, é poderosa. Nós precisamos entregar a mensagem que o Senhor já nos confiou. Olhem para o texto. Não digas, não passo de uma criança, Jeremias, porque tudo quanto eu te mandar, falarás. Vejam no verso 9, o Senhor estendendo a mão, tocando na boca de Jeremias e dizendo: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A mensagem divina já conhecemos, irmãos. Cantamos aqui nessa manhã, temos recordado. Há uma urgente mensagem à humanidade que caminha para a perdição. Há um mundo que tem colhido os terríveis frutos do seu pecado. A mensagem nós conhecemos. Deus criou um mundo perfeito. O homem pecou e aquele mundo perfeito degenerou-se. O homem, em seu desespero, recebeu dos céus uma resposta na pessoa do Salvador Jesus. É necessário que os homens creiam em Jesus e arrependam-se dos seus pecados para que sejam salvos e, como diz a palavra de Deus, conheçam os tempos de refrigério, a nova vida, os tempos de paz pela presença do Senhor. Essa é a mensagem, irmãos. Deus nos entrega uma mensagem divina e que é infalível. Pregue o Evangelho. Outras ideologias sempre terão um tempo de atração, normalmente por serem novidade, mas elas se tornarão mensagens em desuso com o tempo. A mensagem do Evangelho não. O Deus que nos entregou essa mensagem conhece profundamente o coração humano. O homem não mudou tanto assim. O homem dos nossos dias, tal como o homem dos dias de Jeremias, necessita do socorro de Deus. Precisa de salvação vinda dos céus. Esta mensagem é infalível e tem mais. Ela é uma mensagem completa. Depois que alguém ouve de Cristo e se entrega ao Senhor, nós temos uma mensagem completa que apresenta um plano de vida que alcança a eternidade. Nós estamos falando de uma missão que apresenta ao homem um destino eterno. Quem pode apresentar isso ao homem?
qualquer outra mensagem de qualquer outro grupo, de qualquer outra ideologia, apresentará no máximo uma faceta do problema humano. Mas quem apresentará uma mensagem completa, que trata da vida hoje e do destino eterno de alguém? Somente o Evangelho, irmãos. E saibam, meus irmãos, nós que somos um povo com uma missão, a missão de Deus, capacitados por Deus para entregar a mensagem de Deus, nós contamos com o cuidado do Senhor. Verso 8: não temas diante deles, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor é com quem está na estrada cumprindo a missão dele. Lá no verso 10, o Senhor diz a Jeremias: você será constituído sobre nações e reinos. Muita coisa será destruída, muita coisa será edificada. Em tudo estarei contigo. Nós contamos, irmãos, com os livramentos do Senhor. Na segunda viagem missionária que fiz a Cuba, experimentei um momento de muita apreensão quando da saída do país. Eu havia entrado no país uma primeira vez, enviado pela igreja, a primeira igreja batista em Divinópolis, e entrei como pastor. E 2 anos depois, eu não sei explicar porquê, porque o governo cubano não explica, não tive autorização para entrar como pastor, mas fui autorizado a entrar como turista. E 10 dias em Cuba eu precisei fazer turismo durante uma tarde, porque eu não podia mentir. E de fato conheci o centro de uma bela cidade chamada Camagüey, onde está, nesse centro, a primeira igreja batista com 2.000 membros, irmãos. Um grande templo, uma igreja viva. Apesar das limitações, a igreja do Senhor segue firme em Cuba. E na saída do país eu fui chamado, fui convidado a uma sala e foi pedida a minha máquina fotográfica, porque era preciso provar que eu fiz turismo em Cuba. Isso ninguém me avisou, irmãos. Isso ninguém me disse. Mas quando eu estava arrumando a mala em casa, minha esposa disse: leva a máquina fotográfica. E eu ainda disse para ela: para que eu vou levar? Tem um celular aqui, eu registro. Ela disse: leva. Aliás, você que é casado, ouça sua esposa. Sem ela você já estaria morto. É o meu caso. Levei. Irmãos, livramento do Senhor. Como os irmãos sabem, eu tenho formação em história, e eu fui conhecer o centro histórico daquela bela cidade. E então, tocou no meu coração. Aí eu fotografei demais. Casarões, igrejas, prédios. Isso foi livramento do Senhor. Porque quando eu fui chamado, eu precisaria ter muitas fotos, como todo turista demonstra. E pela graça de Deus, a máquina fotográfica que minha esposa me mandou levar e eu obedeci. E mais a formação que recebi, que foi permissão do Senhor, me fez naquela tarde fotografar muito o centro histórico daquela cidade. Isso foi o livramento do Senhor, irmãos. Porque ao ver aquela quantidade grande de fotos, e eu não tenho essa inclinação por tirar muitas, mas por razão que somente Deus explica, eu fotografei muito, irmãos. Isso foi livramento do Senhor. Porque enquanto o agente da imigração passava todas aquelas fotos, em algum momento ele desistiu. E ele me mandou seguir, porque estava ali a comprovação de que eu fiz turismo com a Bíblia aberta e pregando o Evangelho em muitas casas durante 10 dias. O livramento do Senhor é garantido para quem, compreendendo a missão de Deus, no poder do Espírito de Deus, proclamou o Evangelho. Quero dizer aos irmãos que eu não desrespeitei as autoridades cubanas, mas em todos os lugares em que havia gente para ouvir, eu abri a boca e preguei o Evangelho. Não pude pregar em nenhuma igreja. Isso poderia me render prisão. Eu não fui autorizado a pregar em nenhum púlpito. Não pude pregar. Mas ouvi pastores que foram autorizados a isso. Mas em muitas e muitas casas em que entrei, foram dezenas e dezenas, eu pude pregar a palavra de Deus. Os livramentos do Senhor são a demonstração do Senhor que Ele está no controle de todas as coisas. É Deus quem cuida, dando-nos ouvintes. Sim, Deus nos dará pessoas para ouvir.
Deus abrirá portas para aquele que, compreendendo o chamado, deseja cumprir a missão do Senhor. Não se preocupe com isso. O Senhor te chamou para o ministério. Esteja certo que há um povo que Ele colocará diante de você para ouvi-lo. Não faltará público, porque Deus que te chama providencia também os ouvintes. Deus cuida do seu missionário, permitindo as conquistas, as vitórias. A vida de todo crente em Jesus é de tantas vezes vida de lutas e aflições, mas é também, irmãos, de conquistas, de celebrações, de bênçãos, pela graça de Deus derramadas sobre o seu povo. Você, meu irmão, recebeu uma missão. Note bem, isto não é uma interrogação. Eu estou exclamando. Você recebeu de Deus uma missão. Você é povo de Deus, portanto você é parte de um povo com um propósito. Você é parte de um povo que sabe por que está nesse mundo e para onde caminha. Você recebeu do Senhor uma missão. Faça a sua parte no temor do Senhor. Tal como o missionário Paulo de Tarso, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, você também, compreendendo a grandeza, a maravilha do chamado de Deus, pode ouvir do Senhor nessa manhã: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É tímido? O Senhor abre a boca. É criança? O Senhor concede maturidade. É frágil? O Senhor encoraja. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz a continuidade do texto: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando estamos fracos, irmãos, então é que somos fortes. Não se omita, meu irmão, Deus te usará e abençoará muitas vidas por meio da sua vida. Olhe para Jeremias capítulo 20, muito especialmente a partir do verso 7. Jeremias recebeu a missão de Deus, compreendeu a mensagem, em algum momento quis se calar. Veja o lamento dele, Jeremias 20, verso 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Há uma outra tradução possível, né? Seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Jeremias foi bem sucedido. Deus preservou a vida dele. No ministério dele, o pecado de Judá foi denunciado. O ministério profético dele foi pelo Senhor legitimado, porque o que ele profetizou se cumpriu. O povo de Deus foi levado em exílio, e em exílio permaneceu por longo tempo, como Jeremias profetizou. E tudo isso parte do plano redentor de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, a lembrar que você é parte de um povo que tem uma missão. E como a missão é de Deus, nós seremos bem-sucedidos. É hora de, confiados no Senhor,
sair a campo mais uma vez e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Deus nos ajudará.